Mulheres com H, com Vânia Belis. Olá Vânia, obrigada por teres aceitado o nosso convite em fazeres parte também deste projeto. A primeira pergunta que faço, logo assim para começar, porque realmente há pessoas, umas que são mais conhecidas que outras, e para dar a oportunidade a que todas se apresentem da forma como gostariam de ser apresentadas, a pergunta neste caso é: quem é a Vânia Belis? Como é que tu te apresentarias? Bem, essa é sempre uma pergunta difícil, não é? Achas que sim? Acho que é sempre difícil falarmos de nós, mas eu acho que, bem, a Vânia Belis, em primeiro lugar, nasceu em Lisboa, por acidente quase, depois cresceu toda a vida, pelo menos até aos 30 anos, cresci no Algarve, e depois mudei-me para o Alentejo, apesar do Alentejo ter estado sempre presente na minha vida, uma vez que toda a família é do Alto Alentejo, portanto, Beja é muito familiar porque sempre esteve a meio caminho entre o Algarve e Estremoz, que é a terra dos meus pais, e então, pronto, posso dizer que me considero também quase alentejana, não é? Muito bem. E pronto, como tu disseste, és filha de alentejanos, neste caso do Alto Alentejo, licenciada em Psicologia Clínica. De onde é que surge esta paixão pela psicologia? Foi para te perceberes a ti própria, para perceberes o outro? Como é que a pessoa envereda pela psicologia? Olha, a psicologia também foi uma segunda ou terceira opção. Ah, sim? Não foi a primeira. Qual era a tua primeira opção? O que eu gostava era medicina, que seria completamente impossível, tendo em conta os disparates que eu fazia na escola e os maus resultados académicos. Okay. Então, depois ainda pensei na enfermagem, mas depois na altura eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar logo aos 19 anos, depois entretanto, quando terminei o 12º ano, entrei na banca, estive na banca durante 3 anos e depois pensei que queria tirar um curso, mas não queria interromper o trabalho na banca. Apesar de os números ser algo que me foi sempre muito difícil. Mas estavas na banca. Eu estava, e na altura tinha sempre aquela coisa de a banca é um sítio seguro, claro, não exato. é? Sim, então, sim. Pronto, pensei que a coisa podia correr bem, mas a coisa efetivamente também não correu muito bem. Okay. E também devido a um problema familiar, eu acabei por ter que sair do banco para ir trabalhar durante um ano com o meu pai. E na altura, se a coisa não tinha corrido muito bem na banca, trabalhar com a família também não foi o melhor. Bem. Bom, mas isso aí acho que é quase toda a gente. Arrisco-me a dizer que sim, porque há aquela proximidade muito próxima. Sim. Pronto. E às vezes há negócios que correm bem, mas aquilo claramente eu não me identificava, porque o meu pai, portanto, pertencia à Construção Civil, não era uma área que me dissesse alguma coisa. E na altura que estava a trabalhar, pensei em começar a voltar a estudar. E na altura os cursos que existiam em pós-laboral seriam a psicologia, o direito, o ensino. E na altura, quando vi as opções, pensei que talvez a psicologia pudesse ser a área que me suscitasse mais interesse. Então matriculei-me e então trabalhava durante o dia na escola, no banco, e à noite estudava. No banco com o teu pai? Sim, exatamente, pronto. Porque na altura já estava na empresa do meu pai. Sim. Mas depois, quando acabei por entrar na função pública, depois de sair da empresa do meu pai, concorri a um concurso, entrei na Câmara de Albufeira e depois comecei a trabalhar como funcionária pública. Na área da psicologia? Não, ainda primeiro como administrativa, enquanto estava no curso. Certo. Portanto, eu fiz o curso enquanto trabalhei com o meu pai. E foi fácil? Quer dizer, não foi fácil, né? Eu hoje olho para trás e penso, como é que eu fazia aqueles quilómetros de andar para trás e para a frente. Exato. Mas pronto, depois acabei por fazer, já estava há algum tempo na função pública, optei, quando terminei o curso, pensei numa especialidade para ter outro ramo, na altura ainda fazíamos os 5 anos de licenciatura. Sim. E depois escolhi a sexologia, que também não foi a primeira escolha. Não? Não. Mas eu sei que não foi também uma coisa muito unânime na família. Não, porque o meu pai tinha a esperança que eu fosse para uma coisa relacionada com as crianças. E eu, na altura, estava muito, como também já estava a trabalhar, acumulava funções, portanto, na função pública, no lar, pensei ainda nos cuidados paliativos, porque aquela área era uma área que me suscitava muito interesse. Mas depois comecei a achar que seria uma área muito difícil, não é? Onde tu tens que lidar muito com morte, não é? Com as questões de fim de vida e começou realmente ali a fazer um bocadinho moça. E comecei a pensar na sexologia. Mas isso é tipo, nem sequer é o dia ao pé da noite, é o outro lado extremo que não tem nada a ver, não é? Sim, depois os meus colegas na psicologia sempre disseram que eu devia ir para a área da sexologia. E eu sempre achei, porque é que vocês dizem isso?
Porque tu falas à vontade sobre estes temas e estás confortável e para este tema é preciso alguém que fale de forma descomplicada. Pronto, e os meus colegas achavam que eu tinha veia para aqui. Então, e porquê que na família achavam que não? Porque eu venho de uma família muito conservadora e tudo o que fosse sexo era um assunto muito tabu, não é? Era tabu? Era muito tabu. E então, quando o meu pai descobriu que eu estava no mestrado... Que descobriu? Pois, porque entretanto ele durante algum tempo não soube que mestrado é que eu estava a fazer. Ok. Não é? Depois eu precisei de explicar a dada altura, não é? Principalmente. Imagino como é que deve ter sido. Ele deve ter ficado o quê? Chocado? Ou ficou confuso? Questionou-se porque é que tu te tinhas escondido ou percebeu o motivo e... É assim, ao início eu consegui esconder porque também não falavam muito sobre o mestrado, não é? Eu ia a Lisboa, fazia e voltava. E estavas a estudar, portanto era normal, era bom, é? Claro, exatamente. Depois, quando comecei a fazer a tese e a fazer a investigação e era na área da masturbação feminina, a coisa começou a correr mal. Começaste a falar sobre o assunto lá em casa? Comecei e integrei um projeto, que era um projeto que surgiu já há bastante tempo, que era o projeto Maleta Vermelha, e apareci lá em casa com uma mala, com coisas, com objetos. Ok. E quando a mala entrou, foi assim muito difícil. A informação também entrou. Exato, eu tive que explicar o que era aquilo, não é? Ok. E o meu pai não gostou muito de saber o que era, que aqueles objetos eram para o público feminino, porque achava que... E a tua mãe? O que é que a tua mãe achava sobre isso? Sendo objetos para o público feminino, o que é que... Não, a minha mãe achava que eu devia fazer aquilo que gostava. Ok. E que se era algo que me era confortável, e se eu achava que era importante e que havia necessidade... Apoiava. Podia não até nem perceber muito bem, mas apoiava. Escondia também. Sim. Eu também escondia os objetos, principalmente. Guarda isto para o pai não ver. Tá. Pronto, havia mas ela isso. Tinha alguma curiosidade? Não, a minha mãe foi uma pessoa com quem eu nunca falei muito sobre estes temas. Eu nunca tive aquelas conversas de sexualidade lá em casa, nunca existiram. E então, pronto, a minha mãe também... Porque também não sabia muito o que perguntar, não é? Exato, também não foi nunca uma pessoa muito interessada nessa área. Então, e assim sendo, com esse percurso todo, como é que chegas ao Baixo Alentejo e que tipo de Baixo Alentejo é que tu encontras quando cá chegaste? Então, eu cheguei ao Baixo Alentejo pelo amor, não é? Pronto, porque entretanto apaixonei-me por uma pessoa que também não é de cá, mas que vivia cá. E a dada altura, depois resolvemos avançar na nossa relação e o Algarve estaria fora de hipótese, porque ele não tinha muito interesse pelaquela região e estava cá também numa posição, estava efetivo, numa posição mais estável e para mim, sendo funcionária pública, poderia ser mais fácil mudar. Claro. E foi isso que aconteceu, concorri a um concurso, fiquei... E pronto, e sem conhecer nada, vim. E foi há quanto tempo é que esse passo foi dado? Há cerca de 13 anos. Então, quer dizer, vieste, mas como tu contaste há pouco, o que tu conhecias era em contexto familiar, férias eventualmente. Sim. Então, quando cá chegaste mesmo, para cá ficar, qual foi o impacto? Bem, ao início foi para já muita surpresa por parte das pessoas quando eu comecei a explicar o que é que fazia. Exato, não é? Claro. Portanto, percebi quando cheguei que havia pessoas que já sabiam que eu vinha e já tinham ido saber coisas a meu respeito, o que foi muito interessante. Em relação às pessoas, não me deparei com portas fechadas, nem com grandes tabus. Não. É um sítio pequenino, não é? É um sítio mais pequenino. Eu também não vinha de um sítio muito grande, e muito menos cosmopolita. O Algarve também tem as suas particularidades, as pessoas são relativamente fechadas, também muito por conta do turismo. Então foi uma continuidade? Sim, eu não notei muita diferença. Eu posso dizer que me adaptei muito facilmente ao Alentejo. E as pessoas adaptaram-se facilmente ao que tu trazias e ao conhecimento que tu trazias? Sim, até porque eu quando vim trabalhar com séniores. Ok. E foi logo uma porta muito interessante, porque os séniores gostam muito de falar sobre estas questões da sexualidade. Olha que engraçado. E então, quando souberam, foi logo uma boa recepção e comecei logo a fazer algumas conversas com eles, até mesmo no projeto da Universidade Sénior, que foi o primeiro trabalho que eu fiz em Serpa, no município de Serpa. E pronto, e depois a partir daí comecei também a fazer escolas, a trabalhar com escolas, em projetos de educação sexual. Ok, e também nessa altura, ou se calhar um pouco mais depois, lançaste um primeiro livro também na área de sexologia, o Ponto Q. Sim, o Ponto Q foi o primeiro livro. Em 2010? Que eu lancei, já no final do mestrado, já tinha feito investigação sobre masturbação. E porquê que foi importante porquê que foi importante lançares este livro? O que é que ele trouxe
de diferente que existia? Este livro, ele surgiu precisamente depois de eu entregar a tese e de uma editora me convidar a escrever um livro sobre sexualidade feminina. E como era um público com o qual eu estava relativamente próxima, tendo em conta a investigação e o trabalho que fazia na área dos produtos eróticos, para mim foi fácil, não é? E achei que era um livro que poderia dar respostas a muitas dúvidas do público feminino, que era aquilo que eu via com mais frequência, que eram dúvidas, falta de conhecimento, e então fez-me escrever esse primeiro livro. E passado esta década, um pouco mais de uma década, as perguntas ainda são as mesmas? São muito semelhantes, até porque na área da sexualidade tu tens avanços e recuos, não é? E temos alturas em que as coisas parece que vão finalmente avançar e depois parece que volta tudo atrás, não é? Em que há certas coisas que se falam e que outras que fazem ainda burburinho na cabeça das pessoas, não é? Portanto, andamos sempre neste processo. Eu não noto muitas diferenças, desde quando eu comecei a ir às escolas, por exemplo, não. De agora também? Sim, comparando o início do meu trabalho com não notas diferença? Atualmente, não noto uma grande diferença. Que engraçado. Temos que ver que a internet vem trazer aqui algumas novidades, sim, nomeadamente na forma como as pessoas se relacionam, não é? Na forma como procuram parceiros, parceiras, e na forma como os jovens também aprendem sobre sexo. E o facto de terem informação mais facilitada não faz com que sejam mais desempoeirados? A questão é que o facto de terem acesso à informação não significa que essa informação se traduz em conhecimento. Ok, ou que seja a correta também, exato, não é? Porque tu tens muitos jovens mergulhados, por exemplo, na pornografia, mas depois com pouca capacidade de absorver aquilo que está a ser visto, sim, e ou também aquilo de que está a ser lido presencialmente, não é? Portanto, nós estamos muito no envolvimento, como é que é dizer, virtual, em que as relações são muito virtuais, em que se faz sexo virtual e depois o toque, a aproximação ao outro continua nem sempre a ser tabu como era há 10, 20 anos atrás. Ou até mais difícil ou em mais algumas difícil? Circunstâncias. Ok, isso é curioso. E aqui o Baixo Alentejo não é diferente do resto que vês no país em relação a isso? O que eu noto em relação ao Baixo Alentejo talvez tenha a ver com as questões de relações de género, não é? Sim. Noto mais machismo, por exemplo, portanto, mais desigualdade do ponto de vista das relações de género, muito por conta da educação que todas estas pessoas também tiveram, não é? É uma educação mais conservadora? Mais conservadora, sim. Eu tive uma conversa com uma convidada que dizia que efetivamente quando cá chegou que eram e continuam a ser pessoas muito conservadoras e que isso de certa forma dificultava o relacionamento entre, ou seja, que a pessoa tinha vindo, quando chegou, lá está, foi muito bem recebida, que as pessoas são muito afáveis, mas que depois o trato, o conservadorismo... Eu também acho que as pessoas aqui também passaram um mau bocado. Pois, não exato. É? Viveu-se muito, portanto, isto era uma região muito pobre, claro, onde poucas pessoas tinham oportunidade de estudar, não é? E isso também fez com que as pessoas não se abrissem tanto. É claro, completamente diferente estarmos num ambiente de cidade, num ambiente mais cosmopolita. Onde mais coisas diferentes acontecem, não é? Do que aqui, onde as pessoas viveram uma grande repressão e viveram períodos muito difíceis para manter as suas famílias, não é? Portanto, poucas pessoas estudavam, trabalhava-se muito cedo, os casamentos que hoje em dia consideramos precoces aconteciam com muita facilidade, certo, portanto, havia pouco espaço para a infância, portanto, exato, houve muita coisa que depois toldou a forma como as pessoas foram relacionando ao longo dos tempos. E então, às vezes, a introdução destes temas como a sexualidade pode ser ainda precoce, ou o facto de ser uma área relativamente virgem é uma oportunidade para entrar da forma correta? Vamos ver uma coisa, nós já tentamos entrar há algum tempo, não é? Nós fizemos essa tentativa. Sim. Mas é assim, já temos uma população muito envelhecida também, não é? Também não é facilitadora. Claro. Os jovens continuam a ser educados por pessoas que viveram ainda num período também de pouca liberdade sexual. Portanto, é normal também essas dificuldades e alguns tabus que são transmitidos em família. Agora, trabalha-se tão bem aqui quando se trabalha numa grande cidade. Eu gosto tanto de ir a uma escola aqui no Baixo Alentejo como no Norte ou como na zona centro, não é? Agora, aqui, infelizmente, tem tido menos oportunidade para fazer escolas.
Okay. Eu faço mais escolas no centro do país do que, por exemplo, na zona do Baixo Alentejo, o que é uma pena. Porque tem a ver com esse conservadorismo, não é? Eu acho que tem a ver com a importância que é dada também ao tema. Era o que, por acaso eu fiz a pergunta, mas depois logo a seguir... Pensaste nisso? Pensei nisso, sim. Porque repara... Há outras coisas em que as pessoas se preocupam e se calhar isso vem a seguir. A educação para a sexualidade, ela tem vários eixos, não é? No caso, se falarmos de educação sexual. Tu tens as dependências, tens a saúde mental, tens a alimentação, pronto, tens um conjunto de temas. A educação para os afetos e sexualidade é um dos eixos que normalmente não é valorizado, porque não se olha ainda para a sexualidade como algo que promove a nossa saúde e o nosso bem-estar. Tá. E olhas muitas vezes para a sexualidade como sexo, por isso é que quando eu digo que trabalho em educação sexual desde os 4 anos até aos adultos séniores, as pessoas dizem-me assim, mas o que é que ela vai falar com as crianças de 4 anos? 4 anos, exatamente. Claro que não vou ensinar a pôr um preservativo a uma criança de 4 anos. Claro, não é? naturalmente. Nós trabalhamos sobre as famílias, sobre a identidade, sobre afetos, sobre emoções, falamos sobre aquilo que constitui a base da relação com o outro e connosco. Exatamente. Não é? São coisas que precisamos que é a trabalhar. base para depois estarmos mais disponíveis e mais abertos aos níveis a seguir, digamos Agora, assim. as pessoas continuam a olhar para a sexualidade como a educação sexual é para prevenir gravidez e para prevenir infecções. Exato. Ora, tendo em conta que nós estamos numa zona onde não há muitos nascimentos... Se calhar até é mau. Pronto. Exato, é contraproducente. Não há assim, não se considera ainda muito importante. E depois, nós tivemos um desinvestimento do ponto de vista público, não é? Das políticas públicas, porque durante os anos 90, devido ao VIH-Sida, tu tiveste a possibilidade de ter muito investimento, de muitas campanhas contra o vírus. Sim. A partir do momento em que nós deixámos de ter essa preocupação, esse foco, o desinvestimento deixou de existir e nunca mais ouvimos falar nesses temas. Portanto, os programas que existiam somos mais de reação e não de ação, não é? Exatamente. Ou prevenção, neste caso. Entretanto, ganhaste visibilidade televisiva no programa do curto-circuito da SIC Radical com uma rubrica sobre sexualidade. Foi aliciante ou foi difícil falar em televisão sobre estes temas? Olha, eu acho que talvez tenha sido das melhores experiências que eu tive no meu trabalho enquanto sexóloga. Para mim foi uma descoberta. Porque a área da comunicação sempre foi uma área que eu gostei muito, depois porque estava rodeada por uma equipa que me ensinou muita coisa, tive com vários apresentadores que hoje em dia fazem coisas extraordinárias, conheci muitas pessoas, tive a oportunidade de falar para os jovens, que eu achava que havia essa necessidade. Certo. E depois comecei a comunicar com muitos jovens, porque nós tínhamos a rúbrica e tínhamos um e-mail para onde os jovens escreviam. Como é que era receber essas perguntas? Era maravilhoso. Fazíamos um programa, acabávamos o programa, já tinha a caixa cheia de e-mails. Sim. E era muito bom ver que as pessoas... E eram dúvidas genuínas? Sim. Ou era... Muito raramente tínhamos uma pergunta em tons de gozo. Era quase sempre perguntas que eram preocupações das pessoas que assistiam àquelas rúbricas. E para nós era sempre bom acabar o programa e ter acesso às perguntas e responder às pessoas e dar essa atenção às pessoas. E foi uma coisa que gostei muito de fazer. Então, e diz-me uma coisa, tendo em conta todo este percurso que tu estás a falar, que vai desde os 4 aos séniores, na televisão, no território, nas escolas, sentes-te olhada de lado como a miúda do sexo, entre aspas? Não. Ou que imagem é que sentes que existe de ti aqui no Baixo Alentejo? Não tenho nada essa visão. Lembro-me uma vez de uma sobrinha emprestada ter dito à professora que tinha uma tia que trabalhava no sexo. E ela resolveu perguntar à mãe da minha sobrinha. E que idade é que ela tinha quando disse isso? Tinha uns 5 anos. Ai, que maravilha! Não então, sem contexto, sem nada, só assim. Tenho uma tia que trabalha com o sexo. E depois a professora perguntou à mãe, não é? Ela veio dizer que tem uma tia que trabalha com o sexo. O que é que disse? Pronto, não... não, é uma tia que trabalha na área da sexualidade, até tem uns livros e não sei o quê, pronto. Só que ela, coitadinha, não conseguiu explicar. Claro, com 5 anos. Não é? Com 5 anos. Oh tia, mas a tia gosta muito de sexo, não é? Porque a tia está sempre a falar de sexo na televisão. Então, não, mas eu não acho que as pessoas me olhem assim. Para já, as pessoas também têm medo. Do tema? Sim. E que medo é que as pessoas têm desse tema? Não é aquele assunto que a pessoa, imagina, que tenha outra profissão, é que as pessoas metam conversa. As pessoas não metem conversa comigo porque me viram na televisão a falar sobre masturbação. Encontrei... Olha, qual é a tua opinião sobre aquele dildo roxo que tu mostraste? Sei lá. Não. Às vezes mandam umas mensagens a dizer:
olha, mostraste assim um objeto que eu gostava, andava a pensar em comprar, se me pudesses ajudar, pronto. Ok. Mas não é um assunto que me encontra no supermercado e que me digo, olha, encontrei-a no outro dia. Às vezes dizem, via na televisão, ou ouvia na rádio. A pessoa em si, não propriamente sim, o tema que ela fala. O tema não. Ok. E a tua atuação no Baixo Alentejo não se esgota só nisto que falámos. Tens projetos de voluntariado sobre dignidade menstrual e sobre empoderamento feminino. E ainda também tenho aqui nota, para não me esquecer, um serviço de esclarecimento via WhatsApp, que eu acho isto fantástico. Portanto, é um pouco até semelhante ao programa de televisão que há pouco falavas. Porque eu desde que estou na área da sexualidade, que estou trabalho com uma marca portuguesa que comercializa preservativos e produtos eróticos. E no âmbito dessa parceria temos esta linha gratuita de esclarecimento que qualquer pessoa pode usar e tirar uma dúvida, colocar uma questão. E essas perguntas são direcionadas a ti? És tu quem faz essa gestão? Esse serviço e que recebe as questões. E estas coisas todas que acontecem literalmente em todo lado, porque é aqui, é no Brasil, é em todo lado mesmo. É porque tu não sabes estar quieta, é inerente a ti, são oportunidades que vão surgindo e tu não és capaz de dizer que não, ou és tu que as procuras? Como é que isto tudo se cose? Porque tu és só uma. Sim. O território é imenso. O tema é muito desconhecido ainda. Como é que isto tudo acontece? Tu só tens 24 horas, suponho, não é? Sim, eu tenho momentos em que isto é uma vida um pouco esquizofrénica, não é? Porque assim, eu na função pública sou a Vânia Ferreira. Exatamente, espera. Eu das 9 às 5 sou funcionária pública. E ainda trabalhas no município, não é? Sim, e sou Vânia Ferreira. Ok. Depois sou Vânia Belis para tudo o que tem a ver com a área da sexualidade. Então, os trabalhos de voluntariado faço normalmente em férias, não é? Pretendo brevemente também usufruir de alguma licença para poder fazer algumas coisas mais prolongadas, porque gostava de todos os anos ter 1 mês, 2 meses para poder estar fora em alguns projetos e dedicar-lhes mais tempo. Agora, claro que eu não vivo do voluntariado, não é? Exato. E depois surgem as outras coisas, o dar formação na área da sexualidade, o fazer trabalho para outros municípios, o fazer consultoria em educação para a saúde, o fazer clínica, não é? Também dou consultas. Também das consultas? Sim. Portanto, faço... Tu não estás sossegada? Pois, mas também não tenho filhos, não é? Tenho um companheiro que me apoia em tudo aquilo que eu faço e que está sempre a dizer faz, se estás feliz faz, ele vai. Que é o motor que tu tens para te espicaçar? Sim, ele é a primeira pessoa a dizer vai, aceita, faz. E durante algum tempo também foi a primeira pessoa a fazer-me refletir que não é chegar ao campo, lançar um saco cheio de sementes e ficar à espera que aquilo cresça, não é? Claro. É dedicar-te a um talhão de terra, ali uma determinada zona, plantar ali, regar ali, esperar que cresça. E depois aos poucos ir aumentando o talhão. Porque a minha técnica era chegar ao campo, lançava as sementes todas e ficava à espera que a coisa crescesse, não é? E durante muito tempo foi muito frustrante, porque nem sempre surgia trabalho, não é? Hoje em dia há muita coisa que não consigo aceitar, ou porque implica muitas deslocações, e para me deslocar também tenho que faltar ao serviço, não é? Porque cá está, eu não trabalho só nisto, então faço todas estas coisas em férias ou horas que uso para poder trabalhar. Neste momento estou com uma redução de horário, também para poder conciliar tudo, mas às vezes é muito difícil. Acredito que sim, e ainda para mais porque não é só aqui no Baixo Alentejo, é também noutros países, no estrangeiro. Sim. Como é que isso começou? Foste tu que procuraste? A primeira vez fui eu. Sim? A primeira vez fui eu tinha uma grande paixão e um grande desejo de conhecer a África. E o primeiro país que eu pensei foi a Guiné, porque me era mais próximo, tendo em conta que tive um tio que esteve na Guiné e me fez apaixonar por esse país. E a primeira procura foi lá. E depois também pela questão da língua, porque sempre procurei países que falassem português, para me ser mais fácil. E entretanto, quando fui à Guiné a primeira vez foi porque conheci um grupo que fazia umas atividades voluntárias no país, na área da sexualidade. Escrevi e disse, olha, gostava de vos ir conhecer. E eles disseram, que bom, também gostávamos que viesse cá. Ou seja, também tens um bocadinho de pelo na venta, sendo assim. Pronto. Ou seja, aquela coisa, como tu dizias, não é espalhar a semente e esperar que cresça. Há que realmente investir, procurar estas oportunidades, fazer acontecer. Bater a muitas portas, porque eu costumo dizer, no meu percurso nada me caiu assim. Eu sempre tive que esperar muito por as coisas, eu sempre tive que investir muito em tudo, não é? E eu agora E principalmente por ser a área que é também. Sim, e eu agora estou a terminar o doutoramento e o doutoramento surgiu só como uma necessidade
de validar também todo este trabalho, não é? É uma espécie de cola que fecha, que mete tudo dentro de um chapéu? Eu acho que é a validação, porque para já o doutoramento é na área da educação sexual. Exato, que era o que ia dizer. Então, o teu pai deve estar contentíssimo. Finalmente algo na área da educação. Sim, não, porque as passos foram feitas cedo. Okay. Depois, passado algum tempo do primeiro pânico, as coisas começaram a correr bem e ele começou a sentir-se feliz por estar nesta área. Sim, deve ainda estar mais feliz com o doutoramento ser na área da educação, eu acho. Sim, mas o facto de ser na educação sexual, pronto, mas é um detalhe. Mas é um detalhe, mas sim, pelo menos sempre foi para a educação, não é? Exato. Sim, mas e tudo isto tem sido um processo muito desgastante, não é? Porque não é sem pausas, é com muito investimento, é também com o apoio de muitas pessoas, porque há muitos projetos em África que só acontecem porque as pessoas me ajudam. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, porque tu tens um projeto em África que eu acho que é maravilhoso, que tem a ver com o envio e a preparação de material de kits para a menstruação. Sim. Que eu acho que é... E que dependem de muitas pessoas. E que repara, que é um detalhe tão... Eu ouso dizer que é algo tão evidente para nós. Como é que... E foi preciso que tu pensasse, não, espera, isto não é tão evidente para elas. Sim. Faz falta. E é realmente... Tu notas a diferença no território? Notas que estás realmente a fazer a diferença? Para já, nós não fazemos só distribuição. Porque fazes também os kits, não é? Nós fazemos o kit e depois damos formação. Okay. Porque assim, não interessa chegares a um território e entregares produto se tu não falares sobre esse produto e se tu não deres informação sobre isso. Não sabem o que é quando fazer com aquilo, não é? Nem vão saber como utilizar e como usar bem, não é? E felizmente já tenho um conjunto de pessoas que sempre que precisa de alguma coisa se chateiam, se mobilizam. Exato. Ela agora precisa de uns livros, ela agora precisa de uns materiais. Não é? E esse kit para a menstruação faria sentido, caso ainda não seja distribuído, porque eu não sei, mas faria sentido ser distribuído aqui em Portugal, no Baixo Alentejo, quando vais às escolas? Fala-se sobre isso. Olha, eu posso dizer-te que desde a época que eu entrei na escola, que eu andava na escola, e neste momento que eu escuto as meninas e as jovens na escola, as dificuldades são as mesmas. Ah, sim, ok. Não haver água na casa de banho, não haver papel na casa de banho, as portas não fecharem, não haver privacidade. Porque assim, como é que tu vais trocar um copo menstrual se tu não tens água na casa de banho? Exato, não dá. Como é que tu vais mudar um penso higiênico se tu não tens papel? Ou se não tens um cesto para pôr o cesto é um drama. Raramente há um cesto como deve ser. Os autocolismos não funcionam, fazemos xixi, estamos com o período, fica tudo cheio de sangue, parece uma taxa ali, uma galinha, e não consegues descarregar o autocolismo, por exemplo. Pronto, portanto, os problemas a nível de sanitários continuam iguais. Ok. A nível de produto, raras são as escolas em que distribuem produto. Sério? Muito raras. Olha, tu bem. Esses projetos que existiam na nossa altura já não existem com tanta frequência, apesar da mesma marca continuar a trabalhar com as escolas, mas são poucas as escolas que aderem a esses programas, porque hoje em dia, por conta da legislação dos espaços escolares, as marcas não podem entrar no espaço escola, então tudo se tornou difícil. Pronto. Antigamente qualquer marca entrava na escola, distribuía produto e pronto. E hoje em dia isso já não é possível. E então isso acabou por dificultar. Agora, acho que temos trazido algumas coisas, por exemplo, aqui para Beja já trouxemos aqui para uma escola uns pósteres com pensinhos para que as meninas pudessem tirar e repor quando tinham mais. Temos algumas autarquias noutros sítios que já estão a pedir algumas consultorias também para olhar para os espaços sanitários de forma diferente. Mas tem que ser iniciativa das autarquias e iniciativas das próprias escolas? Ainda é um tema que não levanta muita... Como é que é dizer? Ainda não é um problema identificado nas escolas. E vou-te dar um exemplo. Para nós reagirmos em vez de agirmos, não é? Em Serpa, quando falámos a primeira vez com as meninas sobre as questões da dignidade menstrual e as implicações que tem menstruar num espaço público, não é? Sim, era o meu problema. Exato. Eu pensava o que acontece muito é que a maior parte das meninas disse que vamos votar para o orçamento participativo da escola à melhoria das nossas casas de banho. E aquilo foi tão importante para elas que elas foi um projeto que foi avante. Portanto, vê a importância que isto tem. E se pensarmos não só na menstruação, mas que a maior parte das crianças estão na escola o dia inteiro e quando tu perguntas às crianças se elas vão à casa de banho, a maior parte diz que não. Eu sei que disso. aguenta até chegar a casa. Sim, é verdade. E as implicações que isso tem no pavimento pélvico, no sistema intestinal, portanto, é gravíssimo a longo prazo. Portanto, precisamos com urgência trazer estes sistemas
para a escola, sim, que a escola se preocupe. Ok. Continuando a falar nas escolas e no Baixo Alentejo como um território mais isolado, que o é necessariamente, enfim, porque as coisas são como são, é um terreno propício para comportamentos errantes como o bullying ou violência no namoro? Ou achas que isso também existe um pouco por todo o lado e não é necessariamente mais grave no Alentejo? Eu acho que existe um bocadinho em todo o lado. Sim. Agora, acho que era muito urgente trabalhar-se a questão das masculinidades aqui. Okay. Ou seja, há pouco falámos no início da conversa que é um território muito masculino, não é? Onde há a perpetuação de algum determinado tipo de comportamento. Sim, onde a masculinidade ainda se faz muito por pegar o touro, saltar para o cavalo, colocar-se em risco em algumas coisas, ir à começar caça, a beber, ir à pesca. Exatamente, pronto. E estas coisas precisam de ser trabalhadas, não é? Precisamos que os rapazes aprendam a exprimir aquilo que sentem, que não tenham medo de chorar, que não tenham medo de dizer que hoje estão chateados, que hoje estão tristes, estão aborrecidos, não é? Certo. Precisamos trabalhar um pouco isso, tirar-lhes um pouco esta capa que lhes foi imposta por esta educação tão repressiva que os pais também tiveram. Exato, não é? Mas assim sendo, pelo que me contas, não vai ser um processo fácil, nem um caminho fácil, quer dizer, é que ainda nem sequer começou, parece-me a mim, ou estou errada, estou a ser muito pessimista? Não estás a ser pessimista, mas há muito trabalho para fazer nessa área. O bullying, vamos lá ver, há escolas que realmente fazem o dia do combate ao bullying ou que têm projetos contra o bullying, mas se calhar não é visto num sentido tão amplo como aqui estamos a falar, a tocar noutros assuntos. E tens de começar mais cedo. Estes são temas que tu não vais trabalhar na adolescência, são temas que tu tens de trabalhar desde a educação pré-escolar. Desde os 4. Juntamente com tudo o resto que estávamos aqui a falar, Exatamente. Não é? E do que conheces na tua área, como é que consideras que está a saúde sexual e psicológica no Baixo Alentejo? Olha, acho que a nível, por exemplo, dos homens temos alguns problemas. Sim? Para já porque temos muitos homens com as questões do álcool, diabetes, para já temos uma população envelhecida. Sim. Logo, por si só, traz problemas e dificuldades acrescidas na área da sexualidade. Mas temos muitos casos de disfunção erétil, temos muitos casos de ejaculações rápidas, não é? Ninguém fala sobre isso? Fala-se muito pouco. Têm vergonha? Há muita. Ok. Muita vergonha. E o que é que os profissionais poderiam fazer para que deixasse de haver um bocadinho menos, começasse a haver um bocadinho menos de vergonha? Achas que é uma questão do próprio sistema? As pessoas não têm facilidades em falar? Para já, eu acho que também precisa de se abrir o tema, não é? Okay. Fazer umas campanhas, até a nível dos centros de saúde, fazer com que os homens percebam que existem doenças crónicas que vão causar problemas na sua sexualidade, fazer com que os homens percebam que antes do infarto, antes de um AVC, os primeiros sinais acontecem no pênis, por exemplo. Olha, não fazia ideia. O pênis é um órgão de saúde do homem, em que o homem, se tiver ereção, se não tiver dificuldades sexuais, é um bom indicador de saúde. Ensinar isto aos homens é extremamente importante. Claro, não é? E tu tens muitos homens com diabetes no nosso distrito. Sim, a alimentação também potencia isso, não é? Exatamente. Tens muitos homens que consomem muito álcool, tabaco. Então, este tipo de hábitos condenam por si só a sexualidade, não é? Claro. Depois, a nível das mulheres, noto as mulheres ainda pouco abertas, e aí sim, noto-as ainda um bocadinho mais fechadas, também numa postura um bocadinho mais conservadora, não é? Eu acompanho em consultas presenciais mais homens. Curiosamente, eu estava à espera que me dissesses que eram mais mulheres. Não, mais mulheres a nível online, mas mais homens a nível presencial, muitas das vezes enviados por médicos que reencaminham, não é? Certo. O urologista, o médico de medicina geral. E o homem também, quando tem uma falha, tende logo a procurar ajuda. Pronto, a maior parte vai à internet. Claro. Os homens mais velhos, Google. Os homens mais velhos acabam por tentar procurar apoio, não é? Mas o homem ainda tem... Eu noto isso muito no homem alentejano. O sexo ainda é uma coisa muito importante. O pênis é uma coisa muito importante. Tem a ver com a tal masculinidade, exatamente, não é? A performance, o papel. Ok. Sim. Então, a última pergunta que te faço é, porque eu estou a gostar imenso da conversa, mas não podemos continuar, infelizmente, é como é que vês, ainda assim, a evolução do Baixo Alentejo para daqui a 10 anos para a frente? Tu que estávamos a falar, portanto, em 2010, mais ou menos, quando chegaste, lançaste o livro, havia uma realidade que não mudou muito passado 10, 12 anos. Achas que daqui a 10, 12 anos para a frente
há possibilidade sequer de ousarmos pensar que poderá ser um bocadinho diferente ou a coisa vai se manter igual? Bem, eu sou otimista, claro. Não é? Não, e estás a fazer o trabalho para que isso seja diferente, não é? Vou dar-te um exemplo de que há 10 anos seria impensável tu veres um casal gay beijar-se no meio de uma cidade do Baixo Alentejo, talvez. Ou ter cá o Beija Pride, por exemplo. Por exemplo, não é? E hoje em dia as pessoas já começam a olhar para a diferença como ela deve ser, sim, claro. Deve ser olhada, não é? Com claro. Aceitação, com respeito, isso é extremamente importante, portanto temos feito alguns passos, claro. Não é? Acho que ainda há coisas que temos de trabalhar, nós temos no nosso concelho, no nosso distrito, aliás, ainda muitas situações de casamento precoce, pois. Precisamos de trabalhar, com coragem política também, não pois, é? Claro. Porque temos realmente muitos indicadores de meninas muito novinhas que são dadas para casamentos, e estou a falar de algumas comunidades sim. Que pertencem aqui e isso é um trabalho que temos que fazer para também baixar os números em relação à gravidez na adolescência, sim, que claro. São reflexo disso, não é? Reflexo disso. E depois, acho que com o tempo, espero que as novas gerações também possam ter outra abertura, não é? E que as pessoas percebam que falar sobre sexualidade não é só falar de sexo, e que é falar de bem-estar e de felicidade. E começar aos 4. E começar cedo, não é? Cedo, sem exato. Medo, e quando não sabemos procuramos ajuda, é para isso é que nós existimos. Okay. Obrigada, Vânia, por este bocadinho e pela conversa. Obrigadíssima. Obrigada pelo desafio. Obrigada.